Amados irmãos, graça e paz. Nós vamos dar prosseguimento a uma série de mensagens até que ele venha. Nós mandamos aí um material para a mídia. Se porventura não chegou, eu tenho aqui o pendrive. Está aqui o pendrive. Irmãos, nós temos tido a possibilidade e a oportunidade nesses últimos finais de semana refletir à luz da teologia de Tessalonicenses, até que ele venha. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja que ela tinha no seu íntimo uma profunda dúvida. Até que Jesus Cristo volte, o que haveremos de fazer? E ela tinha tido algumas dificuldades em função dessas dúvidas, e Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, essa igreja imatura. E nós temos refletido em aspectos da resposta de Paulo a essa igreja. No primeiro domingo nós refletimos dizendo aqui, inclusive, que até que ele venha, nós vamos prosseguir proclamando a palavra. Foi justamente no domingo em que nós tivemos a ceia do Senhor. Domingo próximo passado, nós falamos sobre a questão da modernidade líquida, e pela manhã. E à tarde, o pastor Nino falou sobre Tessalonicenses. Até que venha, nós vamos prosseguir construindo relacionamentos discipuladores. E hoje eu gostaria de falar, pastor Nino deve ter falado pela manhã, ele escreveu a pastoral, e nós vamos dar continuidade a esse tema. Até que ele venha, prosseguiremos crescendo em piedade. Eu gostaria de tomar como pano de fundo a ideia que nós construímos aqui no domingo pela manhã, que são os males da chamada modernidade líquida. Vou esperar que chegue ali os slides, fica mais fácil, né? Para a gente conduzir os textos. Mas não somos impedidos por isso, né? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 8 a 11. Primeiro Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versículos 8 a 11, o texto diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso ser, queremos clamar, Deus, por um grande milagre, que o Teu Santo Espírito ilumine a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, e que nós possamos ter mudança de atitude em nós. Pai, muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmão, no domingo próximo passado, nós dissemos ali, que percebíamos nitidamente, em nossos dias, que a sociedade ela vive em constante processo de mudança. Desde o acirramento daquilo que denominou-se globalização da economia, e tendo a globalização como motor econômico, aliado ao uso de novas tecnologias, impulsionadas por um fenômeno chamado internet, nós conseguimos ver que os antigos modelos recebidos da chamada modernidade se diluem rapidamente. Aqui a gente consegue perceber, irmãos, com muita clareza, com muita nitidez. Vivemos em constantes processos de mudança. Os professores que o digam, a cada momento
as ementas dos cursos que são lançadas. Você termina um curso com 4 anos de universidade, por exemplo. A partir do momento que você terminou aquele curso, é possível que naquele espaço de 4 anos, algumas disciplinas já tenham se mudado, porque tecnologias já mudaram, e é possível que o conhecimento que você tenha obtido já tenha caducado. Outra coisa que nos alerta é ter a economia como um motor social, desde o processo de globalização e de uma forma mais forte, desde a queda dos muros de Berlim, nós conseguimos ver que o mundo tem sido cada vez mais movido pela questão econômica, que agora alia-se à tecnologia. E a tecnologia ela tem uma virtude, que é a virtude de transformar, modificar circunstâncias, mas ela também, infelizmente, nos traz algumas consequências. Quando o homem faz uma tecnologia, aquela tecnologia refaz o homem. E eu posso provar isso para você. Eu acompanhei muitas mudanças tecnológicas. Eu estou no meio de 2 gerações. Na minha geração, era a geração dos telefones de ficha, onde se fazia fila. Tem muita gente balançando a cabeça. Graças a Deus eu não estou sozinho. Fazia-se fila. E as pessoas, no máximo, passavam 2 ou 3 ou 4 minutos, porque a agonia era muito grande. Telefone era uma coisa muito difícil e cara. Para você ter um telefone, eu conheço pessoas que em épocas passadas viviam de forma nababesca, tendo linhas telefônicas alugadas. Você não comprava só telefone, você comprava telefone e as ações da empresa. Meu irmão, esse padrão mudou. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um telefone. Em épocas passadas, quando os telefones eram de ficha, nós tínhamos os números dos telefones dos nossos amigos na cabeça. Agora que a gente tem telefones que estão na nossa mão, são telefones tão completos, tão robustos, que fazem até ligação. A gente não tem um número mais decorado. Já pensou, atenção? É porque esse é o fenômeno. Qual é o fenômeno? Quando nós fazemos uma tecnologia, aquela tecnologia nos refaz. Ela modifica o nosso ser. O cientista político René Dreyfus, no passado, já alertava para as mudanças que a sociedade haveriam de passar, conceitos sociais que naquela época ele chamou de mundialização, onde as culturas haveriam de perceber profundas mudanças. Mudanças de mentalidades, mudanças de hábito, mudanças de estilo, mudanças de comportamento, de usos, de costumes. Infelizmente, tendo a economia como motor principal dos movimentos sociais, isso gerou no ser humano uma espécie de individualismo possessivo. E a tecnologia da comunicação, a internet, criou uma espécie de pano de fundo para uma coisa que se convencionou chamar de aldeia global, que divulga a ideia de que o mundo globalizado é a única forma de se viver num mundo sem fronteiras. Na realidade, nós percebemos que isso é uma espécie de globalitarismo, um totalitarismo revestido ou travestido, em que o indivíduo ele é apenas um cidadão global, se porventura ele possuir os meios tecnológicos e os recursos que possibilitem que isso aconteça. Observando os fenômenos das mudanças nos últimos anos, um filósofo chamado Zygmunt Bauman, ele cunhou
um termo que é profundamente apropriado para o momento em que estamos vivendo. O termo chama-se modernidade líquida. Eu gostaria que, se pudesse passar aí os slides, por favor. Na modernidade líquida, o indivíduo é o indivíduo que molda a sociedade. É o indivíduo que molda a sociedade de acordo com a sua personalidade. Sem os parâmetros da antiga modernidade chamada sólida, a modernidade líquida é o indivíduo que define tudo pelo seu estilo de vida, por aquilo que ele consome e o modo como ele consome. Nós vivemos numa sociedade cuja ética de consumo é muito forte. Na modernidade sólida, antiga, ainda vingava a ideia de René Descartes, né? René Descartes, que dizia, penso, logo existo. Agora, a ideia é consumo, logo existo. E é uma modernidade e um tipo de ser humano que nessa mudança total, muitos dos seus referenciais de valores têm se perdido. A modernidade líquida, ela é fluida, no sentido de ser volúvel, adaptável, inconstante. Ela está em movimento, ela é imprevisível. E da modernidade líquida, alguns estudiosos, como por exemplo o professor Celito Meyer, ele diz que o sentimento de vazio e de ausência de sentido passa a ser presença permanente no homem pós-moderno. E aqui ele define bem o pós-moderno. Com efeito, o pós de pós-moderno indica não tanto o tempo cronológico que segue ao moderno, mas uma reação ao espírito da época moderna. Então, o que é pós-moderno, na realidade, é uma espécie de reação a tudo aquilo que representava a modernidade e os seus principais valores. Pode passar? Esse sentimento de vazio que o Celito Meyer falou é tão grande que é possível que uma pessoa ela tenha 5.000 seguidores numa rede social, mas ela não tenha sequer um amigo de verdade. A Organização Mundial do Comércio, não da Saúde, preste atenção. A Organização Mundial do Comércio já apontava que um dos grandes males para a humanidade nos próximos anos haverá de ser a depressão. E qual é a proporção? 1 a cada 4 pessoas haverá de sofrer desse grande mal. Se você quiser ter uma dimensão social mais específica e próxima dessa estatística, dessa realidade, pense que a cada banco nessa igreja haveria uma pessoa sofrendo de depressão. Irmãos, o Celito Meyer ainda continua dizendo, dessa forma, contra as utopias modernas, coloca-se uma mentalidade voltada para dentro de si mesma, centrada na vivência do momento, sem vínculos éticos e políticos, inseridas na fugacidade do instante. Ou seja, é uma sociedade adaptável, fluida, está em movimento, imprevisível, pode passar. E o que é mais interessante são os símbolos dessa sociedade chamada sociedade moderna, líquida. Pode passar, por favor? É aquela setinha que vai para lá, assim. Os homens modernos, e aqui os imagéticos. Nós aprendemos com os imagéticos. A educação atual, ela é uma educação em que o audiovisual é profundamente importante.
Os filósofos identificam a sociedade moderna com um deus grego chamado Prometeu. Quem foi Prometeu? Prometeu é um deus do panteão grego que pegou o fogo do Olimpo e trouxe para o mundo, e com esse fogo ele desenvolveu a tecnologia e desenvolveu aspectos da humanidade. Pode passar. Só que, nesse momento atual, os filósofos identificam a nossa geração, a geração da modernidade líquida, e aqui os pós-modernos. Nós somos identificados com a figura de um deus grego no panteão chamado Narciso. Os pós-modernos, esquecendo-se da vida política, concentram todas as suas energias na realização individual. Dessa forma, o imagético que define bem o nosso momento é Narciso. Quem foi Narciso? Diferente de Prometeu, que era um deus grego guerreiro, Narciso é um deus grego que é amante da sua própria beleza. Pode passar, por favor, aquela setinha vai para a direita. Aí ele, sendo amante da própria beleza, ele, ao contemplar a sua beleza na água, ele vai em busca de resgatar-se e morre afogado. Esse é o imagético que os filósofos entendem que representa a chamada modernidade líquida, que é o momento em que nós estamos vivendo. Você não percebeu isso ainda, mas é possível fazer uma releitura desses mesmos aspectos. A outra foto, por favor. A modernidade líquida, o Narciso. Nós não olhamos mais para nós mesmos refletindo no mar, mas a cultura da selfie nos mostra que somos uma sociedade narcisista, e aí está narcisista abestalhado consigo mesmo, olhando um tablet. Eu gostaria que você prestasse atenção a um vídeo que eu vou passar agora. Esse vídeo ele tem menos de 3 minutos, mas ele reflete com profunda precisão aspectos que estão sendo construídos na mentalidade vigente. Por favor.
Irmãos, no final de semana próximo passado, no domingo pela manhã, eu falei sobre os males sociais da modernidade líquida. Hoje eu gostaria de falar sobre os males individuais da chamada modernidade líquida. Modernidade líquida, relacionamentos líquidos. Modernidade líquida, mediocridade sólida. O que é mediocridade? Mediocridade é a característica de quem é medíocre. Mediocridade é um substantivo feminino que nomeia um estado ou a qualidade do que é medíocre, que revela ausência de mérito, vulgaridade, indivíduo medíocre, pessoa que vive sem valores honrosos, vive de forma média, mediana, medíocre, ordinária, insignificante, irrelevante, vulgar. Ser medíocre, e nós vivemos uma sociedade de valores efêmeros, medíocres. A sociedade que num passado próximo viveu sob a ótica do penso, logo existo, agora vive sobre a ética do consumo, logo existo. E essas relações de consumo começam a fazer parte do nosso estilo de vida e mexer com a nossa cosmovisão como um todo. E como igreja do Senhor, não estamos livres desse mal. Eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos livres em Cristo Jesus da condenação eterna proporcionada pelo pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. Nós estamos inseridos em um mundo, e esse mundo, com suas características, com suas nuances, nos afetam profundamente. É por isso que nós precisamos estar atentos, vigilantes, para que nós não estejamos repetindo esses mesmos valores que essa modernidade tem preconizado. Na semana passada, eu mostrei aqui no domingo pela manhã, que pelos valores da chamada modernidade líquida, uma pessoa tem vários seguidores numa rede social, mas ela não tem um amigo sequer de verdade. Ela conhece muita gente, a tecnologia faz com que ela se comunique com várias pessoas, mas o sentimento de vazio e de solidão persiste. Sabe por quê, meu irmão? A tecnologia pode andar o que for, mas Deus fez gente para se relacionar com gente. É por isso que, para vencer os males do individualismo possessivo, dos relacionamentos líquidos, que são volúveis, que são interesseiros, que são egocêntricos, que são egoístas, nós precisamos de relacionamentos discipuladores, em que o Espírito Santo ajuda a quebrar todas as barreiras éticas. Esse é o grande fato. Só que essa modernidade líquida, ela também traz, por causa do egoísmo e do egocentrismo, ela traz uma forma de viver medíocre. Ser medíocre significa não ter qualidades para se destacar de forma honrosa. Uma pessoa medíocre é vulgar. Ela não é norteada por valores honrosos. Ela é contingencial. E aqui eu vou dizer uma coisa. No mundo das organizações, e eu que fui consultor e acompanhei a vida de algumas empresas, eu digo a você com toda certeza, nenhum gerente de equipe, nenhum dono de empresa quer ter no seu quadro de funcionários um funcionário medíocre. Quem é empresário aqui gostaria de ter um funcionário medíocre na sua equipe? Sabe por quê, irmãos?
Porque os medíocres, eles têm algumas características, e essas características se reforçam no mundo pós-moderno. Quais são as características? Passo, querido. Pessoas medíocres, elas não se esforçam pela excelência. Quem é medíocre não se esforça para dar o máximo de si. Só entrega o que lhe pede, o que se pede, do jeito que pede, nada mais, nada menos. Não se esforça, não busca excelência. Ele é medíocre. E eu vou lhe dizer, como uma característica como essa nos afeta. É possível que você já tenha visto alguém dizer, não, isso é para a igreja, faz de todo jeito. É mediocridade. Que se toda a nossa vida, de fato, ela fosse regida ao estilo chamado corandeu, que é um face de Deus, todos os nossos atos deveriam ser excelentes, porque toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Olhe, os medíocres, eles não têm coragem de enfrentar situações de mudança. Se acostumam com rotinas, se acostumam com aquilo que é trivial, fazem a mesma coisa do mesmo jeito há trocentos anos e não fazem uma avaliação se porventura aquilo que estão fazendo é certo ou não e se podem fazer aquilo de uma forma melhor. Medíocre não pensa em excelência. Terceiro, medíocre não tem ousadia. Sabe por quê? Porque quem é medíocre não assume riscos. Medíocre não assume responsabilidades. E dentro da sociedade líquida é muito fácil colocar a culpa no outro. E eu vejo os discursos nas redes sociais, muitas pessoas, donas de si mesmo, teólogos de Facebook, colocando a culpa na igreja. Como se ele não fosse parte integrante dessa igreja. Me perdoe a franqueza, você cospe no prato que come. Nós somos igreja do Senhor. E se existe alguma mudança, e se existem coisas pelas quais nós precisamos mudar, esse agente de mudança somos nós, irmãos. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Terceirizar a culpa é muito fácil. Agora, levantar as mangas e fazer o que precisa ser feito, aí sim, é uma dificuldade que a modernidade líquida, ela coloca sob panos frios. Veja, a modernidade líquida, ela é composta de pessoas imaturas. Sabe por quê, meu irmão? Porque pessoas na modernidade líquida, elas evitam o sofrimento, elas não têm o sofrimento como um agente educador. É uma sociedade de mimimi, que qualquer coisa, o objetivo não é buscar diálogo, mas é buscar lacrar. Eu tenho que lacrar quando eu falo das minhas coisas. Não é uma sociedade de diálogo, de construção, de convergências. É uma sociedade individualista. A figura de Narciso, ela é muito bem aplicada. É uma geração, irmãos, que nós estamos vivendo, que qualquer coisa se ressente. Uma geração medrosa, que não enfrenta os desafios. Uma geração em que os problemas se avolumam na sua frente e ela vai empurrando com a barriga. Não deve ser assim. É uma geração que não tem procurado se reeducar de forma consciente. É o dinossauro que veste e trabalha do mesmo jeito há 30 anos e agora está travestido de tecnologia e com o coração cheio de maldade. Não vivem sua vida pautada
em valores. Vivem a sua vida pautada na conveniência. Modernidade medíocre, vida medíocre, sociedade medíocre, pessoas medíocres e, pasmem, crentes medíocres. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque só é assim quem ficar desavisado. E quem tem Deus no coração e tem buscado em oração. E tem lido a palavra. E tem buscado e tem vigiado. Esse, com certeza, não é medíocre. E eu posso provar. Abra o seu boletim. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu não combinei nada com ninguém. Mas a solução para a mediocridade está aqui no boletim, na leitura que foi feita hoje. Pode passar? Passa aí na frente, por favor. É esse texto aqui, viu, irmãos? Não combinei com ninguém. Veja como o Espírito Santo do Senhor é fantástico. Nós precisamos, irmãos, vencer a mediocridade com uma vida piedosa. Agora, infelizmente, nós cristãos não conseguimos entender o que significa piedade. A ideia que nós temos de piedade é uma ideia muito falsa, muito pequena, muito parca. Vem lá, talvez ali do escolasticismo, não sei, da Idade Média, na pintura daqueles santos que representam a piedade com aquela carinha de... Irmãos, isso não é piedade, não. É possível que o pintor tenha pintado, coitado, lá com fome. Mas piedade é um conceito que, de fato, meu irmão, é difícil. O grego, a palavra em grego que destina piedade é quase intraduzível. Essa palavra, ela tem dois sentidos muito importantes quando a gente fala em vida piedosa, em crescer em piedade. Primeiro, a pessoa que tem piedade, que em grego é eusebeia, ela sempre adora a Deus de forma correta e dá a Ele o que lhe é devido. Segundo, aquele que é verdadeiramente piedoso, ele serve corretamente ao próximo e dá a eles o que lhe é devido. A pessoa piedosa, do ponto de vista da palavra, é aquela que está em correta relação com Deus e com o seu próximo. É a fé colocada na prática. É sincronia, integridade. É convergência daquilo que se crê, daquilo que se fala, com aquilo que se vive. Irmãos, piedade é aquele sentido que está, por exemplo, no Salmo 12, no versículo 1, quando o salmista diz, salva-nos, Senhor, pois não existem mais pessoas de confiança. Parece que os fiéis da terra se desapareceram. Pessoas de confiança. O crente piedoso é aquele crente que você, quando olha para ele, você sabe, rapaz, esse cara, ele é um homem de Deus. Vale a pena conversar com ele. Quando eu converso com ele, eu me sinto bem. Quando eu converso com ele, ele tem uma palavra de esperança para a minha vida. Quando eu converso com ele, eu vejo nele um referencial. O piedoso é aquele que é compassivo, ele é movido por valores que são maiores do que ele. Ele é clemente, ele clama ao Senhor. É alguém que com certeza você gostaria de andar ao lado. Não é essa figura coitadinha, piedoso. Não, não é isso não. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e aqui uma marca importante da teologia paulina.
toda a carta de Paulo pode ser dividida em duas fases. No primeiro momento, Paulo discerne a sua doutrina. Ele não escreve de forma capitular. Ele escreve como quem coloca um parafuso numa porta, em forma circular. Ele fala do mesmo assunto de várias nuances, ao mesmo tempo. E a carta dele é dividida em duas partes. No primeiro momento ele fala da doutrina, no segundo momento ele fala da prática. Se você não entendeu muito bem a doutrina, aí você vai para a prática e observa o que tem que ser feito. Paulo é muito claro nos seus escritos. E na carta aos Tessalonicenses, os aspectos doutrinários, ele os destina no capítulo 1 a 4, quando chega no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no final do capítulo, ele faz uma espécie de plano de ação. Quando ele faz esse plano de ação, ao observar o plano de ação, percebe-se nitidamente que é um plano de ação que, se for colocado em prática de verdade, a pessoa, ela naturalmente, no poder do Espírito Santo do Senhor, será uma pessoa piedosa. Primeira coisa, você está com seu boletim? Infelizmente, irmãos, não pegou aí os versículos 8 a 10. Mas a grande maioria pegou. Primeira coisa de uma pessoa piedosa é que uma pessoa piedosa, ela não está alienada do mundo, as coisas acontecendo e ela alienada. Não. A pessoa piedosa, ela é vigilante. Dos versículos 8 a 10, no capítulo 5, dos versículos 8 a 10, Paulo diz: sejam sóbrios, ou seja, resgate a sua sobriedade, seja vigilante, saiba discernir os tempos. Segundo, vista a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança e da salvação. Busque proteção de Deus. Paulo fez um resumo da armadura. Terceiro, salvação. Quem é nova criatura e quer viver uma vida piedosa, sabe que a salvação teve um custo e que não foi os próprios méritos dele, mas os méritos de Cristo na cruz do Calvário. Quarto, alerta. Quem é piedoso não é um alienado da vida, não é esse que está. Não, meu irmão. Uma das marcas do piedoso é estar vigilante. E como diz o teólogo, que eu esqueci o nome dele, ele tem na mão a Bíblia e na outra mão o jornal do dia. E ele consegue fazer a junção das duas coisas. Ele consegue ler o seu tempo à luz da palavra. E consegue observar quando existe erro. E consegue viver de uma forma digna do chamado da sua vocação, que é a sua salvação. Aí lá em cima, estejam vigilantes. Quem é piedoso, irmão, vive a mutualidade da fé. O que é que está escrito no versículo 11? 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Não existe vida cristã isolada. Satanás quer que você fique isolado. Jesus não. Porque juntos somos mais fortes, isolados somos mais fracos e vulneráveis. Vida cristã é vida de relacionamento, é vida na vida, é andarmos juntos, é estarmos juntos, é relacionamento com gente. Você é crente em casa? Vai, duvido. É crente medíocre. Sabe por que é medíocre, meu irmão? Porque para viver em ambiente social, ele tem que ser tolerante, ter paciência, desenvolver mecanismos espirituais e emocionais para a convivência. E na modernidade líquida ninguém quer fazer isso não.
As pessoas querem empurrar o seu jeito de ser a todo custo. E não tem mais tolerância. Não tem mais companheirismo. Não existe amor, não existe bondade. Olhe para o seu irmão lá e diga assim: tenha paciência comigo. Versículos 12 e 13. Agora pegou aqui no boletim, olha. Versículos 12 e 13. Veja ali em cima. São pessoas que respeitam, sobretudo, aqueles que exercem liderança. Aqui o texto diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. A sociedade da lacração, a primeira coisa que faz em redes sociais é falar de suas lideranças e falar mal. Não ajustam as suas condições e sai de uma comunidade para outra, sem consertar a sua vida, porque é mais fácil falar do que fazer. Versículo 14. Alerte, incentive, tenha compaixão, tenha paciência. Irmãos, o versículo 14 é fantástico. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Na modernidade líquida, eu não sei se você viu ali no videozinho, tem uma parte que a moça está conversando com um camarada, ela não gostou do camarada, ela começa a fazer assim com o dedo, até que aparece um que ela quer, e é um bonitão, ela vai e deixa aquele. A nossa sociedade é uma sociedade que descarta facilmente, porque o conceito não é de relacionamento, mas o conceito é de conexão. E qual é a diferença entre relacionamento e conexão? É porque a conexão ela é feita em cima de interesses comuns. Um tem que ser igual ao outro. Mas a sociedade em Cristo, a igreja do Senhor, ela é composta de pessoas diferentes, que pensam de forma diferente às vezes, que vêm de educações diferentes, cujo relacionamento não é de conexão, porque às vezes até as formas, os jeitos são diferentes, mas o amor a Cristo faz com que sejam um só, e as diferenças são respeitadas. Irmão, se você tiver isso em conta, e se tiver isso no seu coração, com certeza você não perderá amigos por causa da frugalidade e da vulgaridade que é a política brasileira. Não vale a pena nenhuma discussão com irmãos nossos em Cristo Jesus, que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus, por causa dos valores efêmeros de uma ideologia de A ou de B. Maior é o Cristo que morreu por nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Versículo 15. Sejam misericordiosos e façam da alegria um estilo de vida. Olha o versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros. Versículo 16, regozijai-vos
sempre. 17, orai sem cessar. 15, 16 e 17. 15, seja misericordioso. Não retribua o mal por mal. Alegre-se sempre. Tenha a alegria como estilo de vida. E aqui, irmãos, uma coisa para nós, que faz parte da vida piedosa. Aquele que é piedoso, ele busca ao Senhor com intimidade. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós nos comunicamos com Ele. E a comunicação com Deus tem nome, chama-se oração. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, lá diz que nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Essas duas coisas precisam crescer juntas. Existem muitas pessoas que crescem na vivência da graça. Só quer oração, vivência da graça, a experiência, o emocionalismo. Não. Se essa vivência não for acompanhada da palavra, há um desequilíbrio. E uma pessoa que vive dessa forma é levada por qualquer vento de doutrina. Vocês concordam ou não? Agora, no entanto, vida com Deus não é intelectualismo teológico. Não é você conhecer a Bíblia, todos os sistemas, todos os textos de cor, porque tem muita gente que conhece a Bíblia, conhece as coisas, repete os ritos religiosos, às vezes sabe até cantar, mas quando chega na hora de tomar decisão para a vida, não toma uma decisão que preste. Porque não consegue colocar em prática os valores da palavra. Intelectualismo teológico não é sinônimo de intimidade com Deus. As duas coisas precisam crescer juntas. Jesus, quando repreende os religiosos, ele diz o seguinte: errais em não conhecer as Escrituras e o quê? Errais em não conhecer as Escrituras e o... Está rindo de Bíblia, irmãos. Errais em não conhecer as Escrituras. As duas coisas precisam estar juntas. Elas precisam andar juntas. É isso que caracteriza um piedoso. Ele é um cara que ora, ele é um cara agradecido. Veja o versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele não perde tempo com lamentação. A palavra de murmuração não está na sua boca. Versículo 20, ele não vive por si mesmo, ele vive no princípio do Espírito. Ele vive orientado pelo Espírito, porque ele não extinguiu o Espírito. Veja o que está escrito no versículo 19, um dos mais fortes desse texto. Não extingais o Espírito. Sabe o que é não extinguir o Espírito? É viver como se o Espírito Santo não fizesse parte da nossa vida. É desprezá-lo. É deixar de buscá-lo. Errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E por último ali, irmãos, versículos 19 até 22. Ter cuidado. Como? Não despreze as profecias. Examine tudo. Retém o que é bom. Abstenha-se de toda aparência do mal. Tem aparência de malignidade? Então não faça não. Se abstenha, não viva. Tenha cuidado com a sua vida. Tenha cuidado com a sua reputação. Tenha cuidado com o que você vê. Tenha cuidado com as suas decisões. Tenha cuidado. O que eu acho fantástico desse texto aqui, irmãos, é porque se nós vivermos
esse plano de ação de Paulo, existe garantia de eficácia. Foi o que faltou no texto de colocar. Abra 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos fechar esse texto para você ter ideia. O que é que vai acontecer se nós buscarmos viver uma vida piedosa? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. O finalzinho. Os versículos 23 e 24. Olha o que é que acontece se você colocar esse plano de ação de Paulo para funcionar. Olha o que é que acontece. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa promessa, ela é pautada em quê? No próprio Deus, versículo 24. Quem vos chamou é fiel. Ele o fará. É o Senhor quem confirma esse plano. O que é que Deus vai fazer? No presente, ajudar na santificação. No futuro, aprovação diante do Senhor, nos apresentando irrepreensíveis. E quem é que vai fazer? É o próprio Deus. Por quê? A palavra diz que Ele é fiel. Irmãos, percebo que a mensagem ficou meio pesada e não tinha como ser diferente. Para atenuar um pouquinho, eu quero terminar essa mensagem com ilustração, que é uma brincadeira, mas é totalmente ligada a isso aqui. Eu sempre falo, nos lugares onde vou, essa pequena ilustração. Diz que um camarada nasceu e não gostava do nome dele. O nome dele era Máximo. Você queria ver ele nervoso? Chamasse ele pelo nome dele, Máximo. Criaram apelido, fizeram um bocado de coisa. E ele conviveu a vida todinha, só que Máximo adoeceu. Quando Máximo adoeceu, ele reuniu a família já na cama e disse: olha, eu gostaria que vocês me prometessem uma coisa. Eu gostaria que vocês não botassem meu nome na lápide do túmulo quando eu morresse. Máximo morreu, a família teve que enterrar ele, botaram uma lápide no túmulo dele. Aí no túmulo dele, na lápide, escreveram mesmo assim: um homem fantástico, um amigo leal em todos os momentos, um alicerce fundamental na família, alguém de reputação proba, cumpridor dos seus contratos comerciais. O que ele dizia era verdade, um referencial na nossa comunidade. Aí o cara lia a tábua e dizia: esse bicho é o Máximo. Irmão, se nós fizermos do plano de Paulo para nossas vidas, se fizermos desse texto, que para a honra e glória do nome do Senhor, de uma forma totalmente preparada pelo Espírito Santo, saiu no seu boletim para lhe acompanhar essa semana. Se você colocar isso aqui em prática, o Senhor é fiel. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Não vai ser glorificado a denominação onde você está, não vai ser glorificada você pelos seus atributos, mas é o nome do Senhor que vai ser glorificado. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: Deus existe, olha ali fulano. Deus existe, olha ali ciclano. Olha o exemplo que ele dá. Aquele homem, aquela mulher, é uma mulher piedosa. Aquele ali tem intimidade com Deus. Aquele conhece Deus. Aquele é um homem verdadeiramente piedoso. Se você fizer, colocar em prática esse plano, com certeza, o Senhor é fiel, fará parte dele, lhe ajudará.
Mas, irmãos, eu reconheço uma coisa. Nós estamos no meio de uma sociedade. As cartas de Apocalipse, eles estão dizendo e dizem para nós constantemente que os lugares, as cidades, as culturas influenciavam fortemente a igreja. E sabe o que é que acontece, irmãos? Nós estamos inseridos numa cultura e utilizamos as mesmas tecnologias. E, infelizmente, às vezes, acabamos reproduzindo os mesmos modelos. E eu vou além, irmãos. Muitas de nossas rotinas fazem com que nós fiquemos pobres devocionalmente falando. Estamos fracos para viver nesse mundo de hoje, nas rotinas que nos são impostas. Quando a gente vem pensar no Senhor e nas coisas do alto, a gente já está profundamente cansado, sobrecarregado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é o Jesus dos cansados. Livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes, irmãos, a gente não faz as coisas para o Senhor com a excelência que Ele merece. Eu reconheço a partir de mim. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o mínimo que a gente coloca nas mãos dEle, Ele com misericórdia e amor transforma, modifica. E Ele distribui de uma forma profunda e ampla. 5 pães e 2 peixinhos na minha mão, só dá 2 sanduíches de peixe. Mas 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor. Ele conseguiu em um momento alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E em outro momento alimentar 4.000, fora mulheres e crianças. No primeiro momento sobraram 12 cestos. No segundo momento sobraram 7 cestos. E o meu convite para você, e o meu desafio para você nessa noite, é que você coloque diante do Senhor esse pouquinho que você tem de inteligência, de dom, de vocação. E eu quero convidar a você a que você reconheça o Deus ao qual você serve. E que você viva para a glória de Deus. É a ideia de Corandeu. Viva a sua vida entendendo que Deus observa cada aspecto do seu viver. É possível, irmãos, que aqui nós tenhamos médicos, seja médico para a glória de Deus. É possível que aqui nós tenhamos advogados, contadores, técnicos, professores, auxiliares de enfermagem, as mais diversas profissões, motorista de aplicativo, auditores fiscais. Eu gostaria que você reconhecesse a vocação, as inteligências, os recursos, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, como 5 pães e 2 peixinhos, e colocasse diante do Senhor. Fizesse essa oração hoje, dissesse: Senhor, eu coloco a minha vocação nas tuas mãos. Quero ser um funcionário público para a honra e glória do teu nome. Eu quero ser um líder ministerial para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome cresça e o meu diminua. Isso é vida piedosa. Eu quero fazer diferença como profissional. Eu quero fazer diferença, Senhor. Eu quero ser uma bênção na minha casa, como uma coluna. Quero ser um referencial, uma bênção para minha esposa. Quero ser um referencial, uma bênção para os meus pais, para a minha igreja, para a minha nação. Que as pessoas olhem em nós e vejam pessoas dignas, pessoas piedosas, referenciais, exemplos. Esse é o chamado, essa é a atitude do Senhor para conosco. E eu faço esse desafio. Viva a sua vida para a glória de Deus.
Que não haja nenhuma palavra de murmuração na sua boca. Que você seja agradecido por tudo aquilo que Deus te deu. Que você possa construir relacionamentos em Cristo Jesus. Que o seu coração seja um coração bondoso, assim como é o coração do Senhor para conosco. Viva para a glória de Deus. E você vai romper as cadeias da mediocridade. Viva para a glória de Deus. E você vai romper a cadeia do mesmismo, da rotina. Você terá significação na sua vida. A sua vida será honrosa. E a sua morte será honrosa, não porque será morte, mas porque será o seu encontro com o Senhor. E você poderá olhar para trás e dizer: vivi para a glória do Senhor. E eu gostaria de desafiar você. Vamos ficar todos em pé, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós te pedimos, Deus, nos ajuda a viver para a tua glória. Nos ajuda a romper com a mediocridade. Nos ajuda a romper com os valores da modernidade líquida. Nos ajuda, Senhor, a nos afixar a Ti e a força do Teu poder. Meu Deus, meu Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, filhos Teus que vieram até aqui nessa noite, muitas vezes fracos na sua caminhada. Eu quero Te pedir, Deus, que de forma poderosa o Senhor os restaure nessa noite. Meu Deus, meu Pai, é possível que muitos tenham vindo cansados das rotinas, porque de fato, Senhor, viver com esses valores no mundo líquido é viver numa contracultura. Mas a Tua palavra nos orienta, da Tua presença ao nosso lado, se nós vivermos de acordo com os Teus preceitos. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus, pelos líderes de ministério que estão aqui. Eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor dê um reforço espiritual profundo e tremendo. Retira toda a sorte de cansaço, Senhor. Aqueles que trabalham nos ministérios dessa igreja, as colunas, os grupos de louvor, os corais, os líderes, todos os que trabalham empenhados na Tua obra. Meu Deus, meu Pai, eu quero Te pedir, Senhor, um renovo. E eu Te peço e clamo, Deus, manda um avivamento para essa igreja. E que esse avivamento, Senhor, comece por mim, comece na minha casa, comece em minha vida. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a manter, buscando essa vida piedosa que a Tua palavra nos orienta. Até que o Senhor viva, nós vamos crescer na piedade e na graça do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de que vocês permanecessem em pé. Eu quero fazer uma segunda pergunta. É possível que na caminhada alguém tenha se percebido fraco e percebeu que tem vivido nesses últimos dias não de forma honrosa diante do Senhor, abandonou a vida devocional, está meio frio, está cansado, está triste, está desanimado. Eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui nessa noite que está dessa forma, que gostaria de declarar a vontade de reacender essa chama dessa aliança da vocação nessa noite. Existe alguém aqui que está assim? Eu gostaria de convidar a vir até aqui à frente para que nós pudéssemos orar por você. E eu peço a ajuda da igreja nesse momento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir a ajuda dos diáconos e dos pastores presentes, a que pudessem acompanhar cada um desses irmãos que estão aqui à frente. Irmãos, esses irmãos, eles entendem que na sua caminhada
Alguns entristeceram, eles estão um pouco fracos. E eles têm procurado, nesse momento, dizer: Senhor, quero reavivar essa aliança contigo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você estendesse a sua mão para esses irmãos. Vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada um desses Teus filhos que vieram até aqui à frente, porque estão cansados. Isso lhes afetou de tal forma a que eles se percebem um pouco distantes do Senhor. E nesse momento, Pai, eles estão dizendo: Senhor, reacende a chama dessa aliança que o Senhor fez comigo. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor lhes dê uma unção toda especial. Retira, Senhor, toda a sorte de ansiedade e angústia de seus corações. Caia por terra agora, Pai. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir que a paz que excede todo o entendimento possa tomar conta dos teus filhos nessa noite. E possa ser a tônica do seu estilo de vida. Eles são nova criatura em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Pai, como igreja do Senhor, nós oramos abençoando. Oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Poder sentar, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Dê um abraço nele aí. Pode sentar, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.